A você agora ficar em pé em reverência, mais uma vez a palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 25, nós vamos ler do 1º ao 7º versículo, preste atenção. O livro de Levítico é um livro onde Deus deixa leis para o bem do seu povo. Quando Deus deixa as leis, era para o bem do seu povo, para que o seu povo vivesse de uma forma melhor. E diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a tua terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Fecha os olhos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome mais uma vez. Te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Nós reconhecemos que é muito bom ouvir a tua voz, que o Senhor fala. Quando nós lemos a tua palavra, o Senhor já começa a falar. Mas, Senhor, me dê a graça, me dê a sabedoria e, acima de tudo, a unção do teu Espírito Santo, para que eu possa transmitir a tua palavra. Deus, Senhor, eu peço pelo teu povo também, Senhor, que está aqui presente, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma que haja entendimento da tua palavra. Nós repreendemos todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, queira, Senhor, trazer confusão nas mentes, Senhor, distorção. Senhor, em nome de Jesus Cristo, lhe pedimos que as nossas mentes estejam cativas à mente de Cristo, não só dentro dessa igreja, mas aqueles que estão online neste momento, participando também deste culto. Que o Senhor os abençoe, aquieta o coração, e que todos possam parar na tua presença. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar. O livro de Levítico, muitas vezes, ele foge ao nosso entendimento em algumas coisas, porque Deus, na verdade, escreveu para que o povo judeu, quando saísse, quando eles saíram do Egito, começaram a caminhar no deserto, iam entrar na terra, eles fossem totalmente orientados acerca dos cultos, como deveriam ser, dos relacionamentos entre as pessoas, e também até no trato da sua terra, como nós lemos aqui. Deus dá instrução de um ano, o 7º ano, depois de plantar, de podar as vinhas, as suas plantações, durante 6 anos, o 7º ano deveria ser um ano de descanso. De descanso, eles não iam podar suas vinhas, eles não iam cultivar, não iam plantar nada naquele ano, eles só iam, como nós lemos aqui, aproveitar do fruto que nascesse espontaneamente. Nasceu, está ali na árvore, eles iam colher, o estrangeiro que passasse, os animais, os funcionários, todos iam usufruir. E Deus dá o nome disso do ano de descanso, o ano onde eles estariam descansando, não só a vida deles, porque eles teriam muito menos trabalho,
É claro que teria um trabalho, o trabalho cotidiano da sua casa, da sua terra, né? Mas teriam muito menos trabalho, mas também a terra descansaria. A terra precisava também descansar. Hoje a gente sabe, alguns estudos aí de agronomia, né, já mostram que tinha fundamento isso. Hoje nós temos muitos fertilizantes, muitos adubos orgânicos, muitos inseticidas que usam nas plantações e fazem com que muitas vezes haja produtividade contínua ali na terra, não para nenhum ano. Mas nessa época Deus estava instruindo, porque Deus é conhecedor da terra, das plantações, de como as coisas funcionam. E aquele ano, certamente, os frutos caíam mais na terra, aquilo ali ajudava na fertilização da terra, ajudava com que houvesse uma terra melhor para os próximos 6 anos. Deus estava instruindo em todas as coisas. Aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? E hoje eu quero falar de uma forma especial para aqueles que estão se batizando, né? Mas é uma palavra que Deus falou ao meu coração, e eu espero que fale ao seu coração também, né? Porque aqui Deus, Ele mostra coloca algumas questões, na verdade, para a gente pensar. Porque a palavra de Deus, ela não foi feita apenas para ser lida, ela foi feita para a gente meditar na palavra dele e pensar, para que isso foi escrito? Para qual a finalidade desse texto para nós? E a palavra de Deus, ela sempre vai ter uma finalidade, você pode ter certeza disso. Se você refletir, parar, Deus vai falar com você de uma forma muito clara sobre cada texto. Não tem livro nenhum na palavra de Deus que é inútil. Não, esse eu não leio porque é inútil. Não, todos têm a sua utilidade e eles foram escritos para o nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual, para nós evoluirmos como cristãos, né? E eu queria falar sobre algumas dessas questões que era para aquele povo e é para a gente, e é até hoje para a gente. E a primeira questão era para testar a fé de um povo. Deus estava testando a fé de um povo, porque eles não estavam acostumados com esse tipo de situação, onde eles cultivavam 6 anos e no 7º ano descansavam. Não tinha muita lógica para eles, porque eles não viam isso acontecendo em outras nações, inclusive no Egito. Quando eles vieram, todos os anos eles plantavam ali à beira do rio Nilo. Então eles estavam já acostumados. Então Deus, Ele prova a fé deles. Ele fala, olha, vocês vão ter que acreditar que me obedecendo, o menos vai ser mais. Você obedecendo a minha palavra, eu com certeza vou fazer com que haja a multiplicação na sua vida, que você seja mais abençoado do que quando você desobedece achando que você é mais esperto, porque nós temos a mania de achar que nós somos mais espertos que Deus. Deus dá uma ordem para nós obedecermos e nós falamos, não é desse jeito não, se eu fizer do outro jeito, serei mais abençoado. Deus estava aqui testando a fé deles, porque era muito difícil para pessoas que eram acostumadas na roça ali, na fazenda, a criar os seus animais, a plantar as suas vinhas, as suas oliveiras, né? E tantas outras coisas que eles plantavam para a sua subsistência. Eles, um ano inteiro, parar e acreditar que em 6 anos, eles seriam mais abençoados do que em 7. E muitas vezes passa isso no nosso coração. Muitas vezes, nós somos testados na nossa fé, para nós vermos se nós somos fiéis a Deus ou não. Deus prova a nossa fé. Um exemplo que eu quero dar para você aqui, que é menos, né, na matemática de Deus, você ter menos é mais.
quando você é dizimista, quando você é ofertante na casa de Deus. O menos é mais. É questão de fé. Ninguém traz dízimo e oferta se não tiver fé. Porque como entender que eu tiro da minha renda e Deus vai me abençoar mais? Como que eu vou entender isso? Como entender que se eu entrego, 5 pães e 2 peixinhos, vai ter uma multiplicação dos peixes? Como aconteceu, que aquele menino que entregou 5 pães e 2 peixinhos, levaram até Jesus, e uma multidão foi alimentada, porque um menino teve fé, um menino acreditou, que aquele pouquinho, que era 5 pães e 2 peixinhos, ia ajudar muito. Nós temos que entender, que assim como Deus dá ordem a esse povo, e muitas vezes eu acho que passou pela cabeça deles, não, por alguns lá, não, 7º ano, vou aproveitar, 6 anos já foram ótimos, vou plantar também, vou podar, e perderam a bênção de Deus. Quando nós desobedecemos, nós demonstramos a nossa falta de fé, e aí é em todas as questões. Quando Deus ordena na sua palavra que nós devemos parar um dia, descansar um dia, como nós no domingo paramos, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo, porque o Pentecoste aconteceu no domingo, nós paramos no domingo e descansamos. E tem pessoas que falam, não, eu preciso trabalhar mais para ganhar mais. Está perdendo, porque a fé em Deus demonstra que quando nós separamos o domingo para o Senhor, para servir ao Senhor, para nós descansarmos na presença de Deus, nós somos mais abençoados, porque melhora a nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. E a gente estando bem, nós vivemos e temos uma qualidade de vida melhor. É fé, é acreditar que quando nós obedecemos o Senhor, quando nós estamos na presença dEle, e Ele dá uma ordem, então obedeça, mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que o mundo fale, não, se você fizer isso, você vai ser mais abençoado. Não faça, só faça aquilo que a palavra de Deus diz. Só faça aquilo que a palavra de Deus diz. Entenda que Deus deixou escrito lá em Isaías 64, versículo 4, o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se nós esperamos em Deus, se nós confiamos inteiramente nele, se nós depositamos a nossa fé na palavra de Deus, certamente Deus vai trabalhar, assim como trabalhava para esse povo, assim como Deus, quando eles honravam e deixavam o 7º ano de descanso em honra ao Senhor, em obediência ao Senhor, em fé em Deus, os outros 6 anos, Deus multiplicava a sementeira deles, fazia com que eles fossem mais abençoados. Então fé, ele estava testando a fé de um povo. Quão difícil é muitas vezes para a gente ter fé, porque muitas vezes nascemos com conceitos, os pais imprimem conceitos, a escola imprime conceitos, o mundo lá fora vão imprimindo conceitos que são contrários à palavra de Deus, e nós preferimos ficar com esses conceitos do que nos agarrarmos à palavra de Deus e acreditar que se nós obedecermos, tivermos fé e ficarmos firmes, obedientes, vai dar certo. Vai dar certo. Você pode ter certeza disso. Fé
é algo extraordinário na vida do cristão. Fé é você acreditar que mesmo que você ainda não viu aquilo acontecer, vai acontecer. Porque Deus é fiel à sua palavra. A segunda questão que nós vemos aqui, que Deus cria essa situação, era para mostrar a fidelidade de Deus. Primeiro ele mostra a fé de um povo, quando nós obedecemos. E segundo, para demonstrar a fidelidade de Deus. Pensa bem, você acha que Deus deixou faltar alguma coisa para esse povo, porque eles ficaram um ano sem plantar, em obediência a Deus? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele há de cumprir. Assim que diz a palavra de Deus. É nós acreditarmos na fidelidade de Deus. Nós acreditamos, Deus diz, ele vai cumprir. Se ele falou, vai dar certo. Ah, está demorando para acontecer. Espera em Deus. Porque vai dar certo, porque Deus, ele é fiel. Ele queria que o povo tivesse fé e depois visse a fidelidade. Que Deus, ele sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu. Isaías, capítulo 40, versículo 8, diz o seguinte: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Deus não muda a sua palavra. Deus não fala assim: eu pensei, agora vai ser diferente como nós. Eu prometi, mas agora eu não prometo mais. Não. Deus, quando ele promete, quando ele diz alguma coisa, está cravado. Vai acontecer. Porque ele é fiel à sua palavra e às suas promessas. Ele nunca, você pode ficar decepcionado com pessoas, você pode ficar decepcionado com pais, você pode ficar decepcionado com amigos, com as palavras que te falaram, prometeram, mas com Deus você pode ter certeza, você nunca vai ficar decepcionado, porque ele é fiel. Ele é fiel. E pode passar tudo, pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor vai permanecer eternamente, assim diz a palavra do Senhor. Lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Olha bem, eu te sustento com a minha destra fiel. Ele está dizendo: olha, fique tranquilo, eu que te ajudo, eu que estou ao seu lado, e eu te sustento com a tua destra fiel, com a minha destra fiel. E assim ele fazia com esse povo. Aqueles que obedeciam, eles plantavam durante os 6 anos, eram abençoados, vinha a chuva no tempo certo, vinha o sol no tempo certo, e no 7º ano de descanso, eles descansavam, e Deus cumpria a sua palavra: eu te sustento, pois eu sou fiel. Nós confiamos nesse Deus. Os governos falham, as pessoas falham, mas nosso Deus nunca falha. Ele sempre será fiel. E ainda Isaías 43, versículo 2, diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Nós passamos por situações adversas? Passamos. Mas a fidelidade de Deus, Ele está dizendo aqui que Ele estaria conosco. Nós passamos, mas Ele está conosco. Que bom a gente ter certeza que você está passando por enfermidade, mas se você está sendo fiel a Deus, se você tiver fé, Ele é fiel, Ele vai estar com você. Se você estiver passando por uma situação adversa financeira, que bênção a gente saber que nós temos um Deus que está ao nosso lado, que nos sustenta, que estará todos os dias até a consumação do século, que prometeu que daria vida e vida em abundância. E nós acreditamos na sua palavra, na fidelidade de Deus. Por isso nós estamos aqui, louvando e exaltando o nome dEle, porque Ele é fiel, e Ele queria demonstrar para o seu povo. Passavam os anos, para o 7º ano, eles falaram, não faltou nada, nós não plantamos, não podamos, alimentamos, nossos animais foram alimentados, tal. No outro ano, a terra produtiva, por causa da obediência. A obediência traz a bênção, traz a vitória sobre as nossas vidas. E a terceira e última questão que eu quero deixar com vocês nessa noite: a soma da minha fé com a fidelidade de Deus traz vitória. Você pode repetir isso comigo? A soma da minha fé com a fidelidade de Deus traz vitória. Guarde isso no seu coração. A soma da minha fé, eu acreditar que Deus dá uma ordem e eu obedecer pela fé, porque não era fácil para eles, tinha que mudar os conceitos, eles não estavam acostumados com aquilo, eles tinham que mudar. Assim como a palavra de Deus vai mudando os nossos conceitos, que nós recebemos às vezes no passado, dos nossos pais, nas escolas, no mundo, nós temos que mudar a nossa mente, porque a soma da nossa fé em acreditar, somada à fidelidade desse Deus que não muda, vai trazer a vitória na nossa vida. E a palavra de Deus está recheada de textos mostrando isso, e eu queria falar de alguns aqui. Josué, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: tão somente, Josué, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha aqui que diz: a minha fé em obedecer, não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, ficar no caminho de Deus, mesmo que pareça que outros caminhos sejam melhores, mas não são, são enganações, porque o caminho que nos conduz à salvação, o caminho que nos conduz à vitória, o caminho que nos conduz à felicidade, o caminho que nos leva a ter uma vida de paz, o caminho que nos leva a ter uma vida de alegria, é o único caminho que é estreito, que é Jesus. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, fique firme, porque a promessa de Deus, de fidelidade, é que nós seríamos bem-sucedidos. Bem-sucedido não é só ter dinheiro, bem-sucedido é ter felicidade nessa terra, é ter alegria, é ter paz, é ter harmonia, é viver uma família, é ter amigos mais chegados que irmãos, que oram com a gente, que nos ajudam. Ser bem-sucedido
é muito mais do que ter dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e é mal sucedido. Tudo na vida dele está errado. Tudo está destruído. E tem gente que tem pouquíssimo dinheiro e é bem sucedido. É feliz, vive em harmonia, vive em alegria, tem Jesus, tem firmeza, sabe para onde vai, que vai morar no céu. Isso é que é ser bem sucedido. Por quê? A soma da nossa fé, de acreditar na palavra de Deus, nunca desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, junto com a fidelidade do nosso Deus, que nunca mente, nunca muda, tudo que Ele promete, Ele cumpre, vai nos tornar bem-sucedidos, no nome de Jesus. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e o versículo 2 diz o seguinte: se atentamente, não é de qualquer jeito, se você estiver atento à palavra de Deus, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, olha bem, preste atenção o que está escrito na palavra de Deus, atentamente, eu tenho que ter atenção à palavra de Deus, e ter cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. O que está dizendo aqui? A soma da minha fé, de obedecer a palavra de Deus, com a fidelidade de Deus, vai trazer vitória. Aqui diz que as bênçãos te alcançarão. Não é que você vai correr atrás das bênçãos, não. Elas te alcançarão. Nós não precisamos correr atrás da bênção. Nós temos que correr atrás do dono da bênção, que é Jesus. Nós temos que nos agarrar a Ele. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Ouvir atentamente a palavra de Deus. Ler atentamente a palavra de Deus. Ter o cuidado de seguir todos os princípios da palavra de Deus. As vitórias, as bênçãos, a prosperidade, o sucesso virá sobre ti. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Que bênção poder obedecer a Deus. Esse povo talvez não entendesse. Quando eu li esse texto, Deus falou tanto ao meu coração, tão profundamente. Por quê? De parar no 7º ano para testar a fé. Vamos ver se vocês são capazes mesmo de obedecer tudo. Vamos ver se vocês são capazes de, mesmo parecendo que o outro caminho possa ser mais próspero, ficar firme nos meus caminhos. E Deus poder demonstrar para a gente depois disso: olha, eu sou fiel, não te decepciono, vou cumprir as minhas promessas. E a soma disso é bênção e vitória no nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Fecha seus olhos. A parar 1 minuto para pensar. Você tem tido fé ao ponto de obedecer tudo à palavra de Deus? Não é mais ou menos não. É tudo. Atentamente, com cuidado.
Você tem dúvida no seu coração que Deus é fiel? Pode tirando essa dúvida em nome de Jesus. Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre nas nossas vidas. E a nossa fé, com a fidelidade de Deus, é só bênção, gente. É só bênção. Se Deus falou no seu coração, e você quer falar com Ele: Deus, eu quero confiar inteiramente, pela fé na Tua palavra. E eu sei que o Senhor é fiel. Talvez você está precisando de uma bênção. Coloque na mão de Deus agora. Fala: Deus, eu preciso dessa bênção. E eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão assim no seu coração e fale: Deus, é comigo essa palavra. Eu entrego tudo da minha vida no teu altar, sabedor que o Senhor é fiel, que o Senhor vai me abençoar, que o Senhor vai fazer algo novo na minha vida, que o Senhor tem propósitos na minha vida, que o Senhor tem, as bênçãos do Senhor me alcançarão. Creia em nome de Jesus, e Deus certamente vai nos abençoar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua fidelidade. Perdoa a nossa incredulidade muitas vezes, Senhor, que nos desvia de obedecer inteiramente o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a prosseguir nessa caminhada e nunca desviar dos teus caminhos. Fica firme, porque certamente nós seremos abençoados. Está aqui teu povo, abençoa, Senhor, que as bênçãos possam correr atrás da gente. Ó Deus, é assim que a tua palavra nos diz. Nós não precisamos, nós temos que chegar no Senhor, que é o dono da bênção, e elas nos alcançarão em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, ó Deus, prospera o teu povo, torna bem sucedido o teu povo, e que o teu nome seja engrandecido. Deus, jamais venhamos duvidar no nosso coração, Senhor, que o Senhor vai nos decepcionar, vai deixar faltar alguma coisa, porque o Senhor é fiel. Dai-nos a fé. Nós repreendemos toda a incredulidade da nossa vida e pedimos, ó Pai, a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.